Olá, meus caros. Examinai pergunta no ar, terceira edição. Antes de nós irmos para a temática, quero pedir por gentileza que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, que a partir de agora serão temáticos muito importantes, interessantes para o elevo espiritual de quem realmente quer seguir a Cristo ou que já segue. Então, se você gostou dos vídeos, deixe também seu like, compartilhe e se inscreva no canal, sininho também, para que você possa ser atualizado desses vídeos, ok? Então vamos à temática dessa edição. A pergunta é: a Bíblia tem sido corrompida, alterada, editada, revisada ou fabricada? A Bíblia tem erros? Vamos à resposta por Bruno G. Os livros do Velho Testamento foram escritos aproximadamente entre o período de 1400 a.C. a 400 a.C., Velho Testamento. Os livros do Novo foram escritos entre o período de 40 depois de Cristo a 90 da era cristã. Então, já se passaram entre 3.400 e 1.900, um pouco mais de 1.900 anos, desde que um livro da Bíblia foi escrito. Durante esse tempo, os manuscritos originais já foram perdidos. Provavelmente nem existem mais. Também durante esse tempo, os livros da Bíblia foram copiados repetidamente. Cópias de cópias têm sido feitas. Levando tudo isso em consideração, ainda de fato podemos confiar na Bíblia? Quando Deus originalmente inspirou homens para escrever sua palavra, ela era respirada por Deus e inerrante, conforme salienta 2 Timóteo 3, 16, 17, João 17, 17. Em nenhum lugar a Bíblia aplica esses versículos às cópias dos manuscritos originais. Por mais meticulosos os escribas tenham, por mais meticulosos os escribas tinham sido com a duplicação das escrituras, ninguém é perfeito. Com o resultado, pequenas diferenças começaram a surgir nas várias cópias das escrituras. De todos os milhares de manuscritos gregos e hebraicos que existem, não havia dois completamente idênticos, até a invenção da gráfica ou da imprensa por Gutenberg, mais ou menos em 1500 depois de Cristo. No entanto, qualquer estudioso imparcial de documentos vai concordar que a Bíblia tem sido consideravelmente preservada durante os séculos. Cópias da Bíblia que datam mais ou menos do século XIV depois de Cristo são praticamente idênticas em seu conteúdo às cópias do terceiro século depois de Cristo. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, estudiosos ficaram chocados ao ver quão parecidos eles eram com as cópias antigas do Velho Testamento, apesar de que os pergaminhos do Mar Morto eram centenas de anos mais velhos do que qualquer manuscrito previamente descoberto. Até mesmo muitos céticos difíceis e críticos da Bíblia
admite que a Bíblia tem sido transmitida durante os séculos de uma forma muito mais exata do que qualquer outro documento antigo. Não há qualquer evidência de que a Bíblia tenha sido revisada, editada ou fabricada de qualquer forma sistemática. O volume tão claro de manuscritos bíblicos facilita o reconhecimento de qualquer tentativa de adulterar a palavra de Deus. Não há uma grande doutrina da Bíblia que é colocada em dúvida com o resultado de pequenas diferenças que existem entre os manuscritos. Novamente a pergunta: podemos confiar na Bíblia? Absolutamente. Deus tem preservado sua palavra apesar das falhas despropositais e de ataques intencionais dos seres humanos. Podemos ter a maior confiança de que a Bíblia que possuímos hoje é a mesma Bíblia que foi escrita originalmente. A Bíblia é a palavra de Deus e podemos confiar nela, conforme salienta 2 Timóteo 3,16, Mateus 5,18. Portanto, a Bíblia foi modificada? Obviamente que não. A Bíblia que chegou até nós hoje não sofreu nenhuma modificação importante. Antes da invenção da imprensa, os textos da Bíblia eram copiados à mão. As versões mais antigas eram escritas em aramaico, grego e latim. E aí muitos divergem pelo fato de que a língua que se falava na época era o hebraico ou o aramaico mais arcaico, ou até mesmo o hebraico mais arcaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, então não era para confiar. É o que muitos céticos tentam afirmar. Mas isso não procede, porque há várias evidências que realmente demonstram a veracidade da Bíblia. Os escribas e os monges que copiavam os textos eram extremamente cuidadosos no seu trabalho, porque a palavra é sagrada. Antigamente, a cópia mais antiga encontrada do livro de Isaías datava de quase 1000 anos depois de Cristo, quando a igreja já estava bem estabelecida. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, foi encontrada uma cópia de Isaías cerca de 1000 anos mais antigo. Peritos compararam as duas cópias e descobriram que o texto quase todo era igual. E mais, as diferenças encontradas eram só pequenos erros ortográficos, nada que modificasse o sentido do texto. A autenticidade de alguns trechos de alguns livros da Bíblia tem sido debatida, mas esses trechos normalmente são introduções ou conclusões de livros que em nada alterem ou alteram a mensagem. A Bíblia que temos hoje é muito confiável. E a Bíblia tem erros? Sim, a Bíblia tem erros, mas são pequenos que são irrelevantes. Não há nenhum erro ou discrepância que põe em causa a mensagem da Bíblia. A maioria dos erros são erros ortográficos ou de gramática, traduções imperfeitas, ligeiras diferenças em datas, erros que não são erros, parecem erros à primeira vista, mas têm explicação lógica. Todos os erros juntos não ocupam nem 1% do texto todo da Bíblia. Compre um jornal e conte quantos erros tem, quantos desses erros modificam drasticamente o sentido do texto. A Bíblia provavelmente tem menos erros que o jornal. E eu posso até citar um erro, e recentemente, a fazer a leitura da Bíblia novamente, eu acabei percebendo. Por exemplo, São Mateus narra aquele episódio dos endemoniados, que Jesus expulsa e lança o espírito imundo na manada de porcos, chamando-os de Gergesenos.
Se você for nos outros evangelistas, você vai ver que eles eram de Gadara e eram os endemoniados gadarenos. Isso pode ter sido um erro exatamente na hora de tradução, ou até mesmo um modo diferente de tratar do assunto com relação à cidade local. Poderia também ser considerada assim. No Velho Testamento, nós temos traduções, dependendo da Bíblia, que vai dar o nome da mulher, que vai trazer o nome da mulher, mencionar o nome da mulher de Davi, aquela que ele adulterou, que era a mulher de Urias, como Batseba. Outros vão dizer que é Betseba. E aí? Pouco importa, é secundário. Um errinho no nome. A mesma coisa que, às vezes, você tem um nome escrito no seu RG e alguém vai ouvir esse nome e vai escrever de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tinha muito problema, ainda tenho, talvez não tanto agora, porque realmente eu defini meu nome, nome esse que sempre foi Bruno. No entanto, eu sou registrado com Felipe, e Felipe vem a ser o primeiro nome, e todo aquele que não me conhece chama por Felipe, né? Porque vê no RG. Só que o meu nome no RG é Felipe. E existem variadas formas de escrever Felipe. Existe Felipe com PH, Felipe com PHI, com P mudo no final, Philips, Felipe, só que o meu é Felipe. E aí você diz, alguém pergunta, qual é o seu nome? Para anotar, eu digo é Felipe. Ele vai escrever da maneira que ele ouviu ou que ele sabe escrever. Tem alguns que perguntam, é com F, é com FE, é com PH, e aí, né? Os mais cautelosos perguntam e a gente responde. Mas aqueles que não perguntam, passa. Da mesma forma. Foi a tradução, né? Foi as cópias. Então são secundários. O fato é que a Bíblia tem harmonia em si. Tanto o Velho Testamento cita do Novo, tanto o Novo cita do Velho. Jesus falou dos eventos que ocorreram que estavam no Pentateuco, que estavam na lei, que estavam nos profetas. No Novo Testamento, não só Jesus, mas também Paulo e outros falam acerca do Velho Testamento. Bem como no Velho Testamento fala de Jesus, que viria exatamente o desejado das nações. Então, pronto. Isso que ocorre aí, de dizer que a Bíblia ela é errante, que a Bíblia ela aliás, que a Bíblia é errante, que a Bíblia não é confiável. Esse argumento é de pessoas que querem realmente ganhar com polêmicas, ganhar ibope, se for no YouTube ganhar inscritos, enfim, ou se for escritor vender obras, é para isso. São essas polêmicas, porque isso vende, o povo gosta dessas coisas, né? O interessante é que até agora nós aprendemos dessa maneira, aí de uma hora para outra aparece um expert, um guru inventando uma nova forma de se proceder diante de Deus. Nós fomos enganados a vida toda, inclusive até em chamar Jesus, porque não deve chamar Jesus, deve chamar Yeshua ou Yeshua. Aí vem para o grego Yeshua, Jesus Cristo. Brincadeira. Vamos deixar de bobagem, de idiotice, e vão ficar com o trivial, que é importante, com aquilo que já nós aprendemos. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passarão. Não pode ser modificadas. A essência do Evangelho está que teve Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado,
que habitou entre os homens, para salvar todos aqueles que nele crescem. E ponto final. Ok? Então, se você ainda é fraco na fé, né, é bom você entrar nesses parâmetros, nessas discussões, porque até o apóstolo Paulo recomenda isso para nós não ficarmos aí perdendo nosso tempo com questões de genealogia. Inclusive, há também erros na genealogia, né? A que trata São Lucas é diferente de que trata São Mateus. Na realidade, não são erros, é o modo de discorrer ou de escrever de cada um dos autores dos evangelhos. E os céticos, os escritos, obviamente, que aproveitam esse gancho. Mas possivelmente isso até existia na época do apóstolo Paulo, porque ele falou: olha, não se preocupar com essa questão de genealogia, nem com vãs filosofias e tal, porque isso só serve exatamente para sermos enganados por Satanás. É uma armadilha muito terrível do adversário para nós perdermos o foco. Então, pensamos nisso. A Bíblia é de fato inerrante e confiável do ponto de vista da essência do Evangelho, daquilo que todos devemos saber, simplório, que Jesus veio, que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era a segunda pessoa da Trindade, que Jesus tinha natureza divina e humana, que Jesus é o único que intercede por nós, que é o mediador entre o homem e Deus, que sem ele nada podemos fazer, que sem ele ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, que devemos reconhecer nossos pecados, aceitá-lo para termos vida e vida eterna. É isto, nada mais do que isso. E que devemos exercer a sua doutrina, que é exatamente o amor que ele pregou: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ficamos com essas palavras, meus caros, que isso realmente vai nos ajudar nesse sentido. Então ficamos com essas palavras, ficamos com isto, que é o que importa, nada mais. Ok? Leia a Bíblia e pode ter confiança que ela realmente é a boca de Deus falando conosco, porque, como já foi dito na última edição, ela, apesar de ter sido escrita por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Até a próxima, com mais um examinando, ou melhor dizendo, até a próxima com mais uma edição do Examinar e Pergunta. Até lá, ouvinte.